Obrigada, Roberta. E os cartórios, Ministério Público e juízes investigam minuciosamente os editais de casamentos que correm no prazo de 30 dias. Depois de habilitados, os noivos têm 90 dias para se casar. Depois desse prazo, o documento perde a validade. Mas há muitos outros impedimentos legais para a realização de um casamento. Vamos conferir. Seu Samuel e Dona Valdecira estão juntos há 61 anos. Conheci meu Samuel lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava fora, trabalhava em comércio, né? Eu trabalhava numa padaria, né? Eu e a irmã desse rapaz. Aí ele foi lá com o rapaz e mandou recado para mim. Eu falei, não quero namorar ele, não. Ele, não gostei da cara dele, não. Parece que ele é vesgo. E o casal não esconde o segredo para essa união durar tanto. Meu filho é aturar os defeitos um do outro e olhar mais as qualidades. Em 2013, 1.048.776 casamentos foram realizados em todo o país, segundo o IBGE. Mas alguns matrimônios não entram nessa conta porque estão fora da lei. As chamadas uniões consanguíneas não são permitidas. Um é pelo outro, né? Sempre, né? Com amor e dedicação. O Código Civil estabelece algumas proibições. Entre elas, não podem casar os ascendentes com os descendentes, pai e filha, por exemplo. Os afins em linha reta, como a mãe e um enteado, irmãos e irmãs e parentes de até 3º grau. Além da conferência do atendente, passa por mais 2 conferências, né? Há um conferencista e ainda passa por minha análise. E eu observo muito essa parte, não só esse caso, mas, por exemplo, os casos que a lei exige de separação obrigatória, são vários dados que nós precisamos conferir. Primos que são parentes de 4º grau podem casar. No caso de tio e sobrinha, ou tia e sobrinho, há um conflito na lei. O Código Civil de 2002 proíbe, mas um decreto-lei de 1941 permite. Cabe a um juiz interpretar os dispositivos. Nos cartórios, a atenção é redobrada para não deixar passar o casamento entre parentes. Há 3 fases de análise só aqui dentro do cartório, né? Sem falar do juiz de paz, do Ministério Público, né? Que também participa da análise do processo de habilitação para casamento, né? Esta especialista em direito de família e sucessões explica que até a união estável entre parentes não tem valor legal. O Código Civil, no artigo 1521, ele traz uma norma de proibição de algumas pessoas que não podem casar e tem um conteúdo moral também. O casamento de parentes próximos, ele tem grande probabilidade de gerar anomalias nos filhos. Então, mais uma questão moral. E aqui no estúdio nós recebemos a advogada Vânia Marques Saraiva, que atua na área de família. Boa tarde, doutora Vânia. Boa tarde. Casamento é uma coisa séria, né? Muitas regras precisam ser seguidas? Com certeza, né? E é de suma importância até para que se evite, né, problemas, inclusive, de riscos eugênicos. O que é isso? São doenças ocasionadas exatamente em decorrência do parentesco. O que é proibido? Olha, proibido o casamento, por exemplo, entre irmãos, entre primos, né, entre tios, com sobrinhas, inclusive no caso, por exemplo, de uma adotada, né, o irmão dessa adotada não pode casar com este irmão. Bigamia também não pode pelo Código brasileiro, não, não pode, é considerado realmente um crime, né? Então, a nossa legislação não permite. Tá? Como os cartórios fazem para averiguar a fundo, né, essa questão? Todas essas proibições, como é que é feita essa investigação num cartório? Olha, a investigação ela é bem minuciosa, né? E até por conta disso que se exige um prazo para os proclamas, né? E após essa investigação, né, na árvore genealógica da pessoa, então, para evitar esses casamentos, né? Então, é claro que, por exemplo, numa relação entre uma enteada, né, e uma mãe, né, uma outra esposa de um segundo casamento, realmente fica difícil de se investigar.
né? Se passar, né, por toda essa investigação e acontecer o crime, a pessoa pode chegar a ser presa? Olha, aí tem um processo todo para se verificar, né, essa relação, essa familiar, essa sociedade, ela é anulada. Tá? E dependendo do caso, sim, né, do que se for apurado, pode-se chegar a uma condenação. Porque tem intervenção do Ministério Público. Né? E como é que fica a questão, por exemplo, de uma pessoa que pode, eventualmente, ter se casado em outro país, ter vindo para o Brasil e se casado novamente? Esse casamento fora do país tem validade, conta para um processo de bigamia ou não? Olha, essa questão, por exemplo, é de legislação, então tem que ver os protocolos, né, os acordos internacionais que o próprio Brasil, né, assina e, assim, de um modo geral, pela nossa legislação, sim, só que para você comprovar que realmente a pessoa está casada, né, em outra localidade, fora do país, né, e ele passou por todo um processo aqui, alguém teria que provocar e pedir a anulação desse casamento. Peço uma licença para a senhora agora, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Doutora, se a pessoa se une em união estável, para se casar em união estável, para se unir novamente com outra pessoa em união estável, ela precisa desfazer a primeira? Com certeza, porque é que nem, por exemplo, até na questão mesmo do próprio casamento, né? Sem ser a união estável. Muitas vezes a pessoa já está com um processo de divórcio, mas tendo em vista uma contenda na justiça, mas ele está separado de fato, né? E aí ele vai contrair uma união estável. Então, essa relação é permitida, tá? Agora, para você contrair uma nova relação, uma nova união estável, ele deve sim fazer a dissolução daquela união estável para poder contrair nova relação. Um casamento apenas na igreja, uma celebração religiosa, seja ela qual for, ela não conta como casamento para a justiça? Não, porque ela não tem os mesmos efeitos, né? Não gera os mesmos efeitos legais. Então, ela é como se fosse um início até de prova para se comprovar esse casamento, essa união, essa sociedade familiar. Mas ela não conta. E aí nos cartórios, no caso da união estável, os cartórios também fazem essa procura, essa busca quando vão formalizar alguma coisa? Com certeza, né? Eles devem fazer sim, porque elas geram efeitos, né? Então, os mesmos efeitos de um casamento. Por isso que é só um outro instituto, na verdade é um casamento. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com a advogada Vânia Marques Saraiva, que é especialista em direito de família. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Até a próxima.